Paz do Senhor Jesus, amada e amado, passando aqui para nós orarmos, deixa uma palavra de Deus para edificar a minha e a tua vida. Em 1 Samuel, capítulo 22, vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, quero pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Senhor, nós precisamos do Teu favor, da Tua ajuda. Pai, nós declaramos, Senhor, que na Tua presença nós vamos ser mais que vencedores todos os dias da nossa vida. Pai, nós estamos diante de Ti para pedir o Teu favor, a Tua ajuda. Pai, que o Senhor venha sobre cada um no dia de hoje, trazendo, Senhor, aquilo que Teu povo precisa. A provisão, a cura, a libertação, a proteção, em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor em 1 Samuel. Capítulo 22, verso 1, fala a respeito de Davi quando foge de Saul para a caverna de Adulão. E indo-se Davi dali, escapou para a cova de Adulão, o que ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e vieram ali ter com ele. Quando fala aqui, caverna, cova de Adulão, a gente pensa que é somente um lugar. Depois nós vamos ver aqui, e se ajuntaram com ele todo homem que tinha dívidas e todos os que se achavam em amargura de espírito. E ele se tornou capitão deles, e estiveram com ele uns 400 homens. Então, como pode numa cova, numa caverna, estar 400 homens? Então, quando nós vamos entender esse lugar, na verdade, era uma grande, ali província praticamente, era um grande local cheio de cavernas, como os labirintos, que uma caverna dava acesso a outros, era um lugar, um desfiladeiro, aonde muitos ali se escondiam, ali se protegiam contra outros povos. Então, ela era encontrada assim nas terras de Judá. Ela não era fora, Essa caverna de Adulão ainda estava dentro do território de Judá. E ali nós vamos ver que ele foi para esse lugar, um labirinto onde que ali ele, se Saul chegasse até ele, ele tinha como fugir de uma caverna para outra, ele tinha como se proteger aquele labirintos ali de cavernas. Mas o que nós vamos ficar mais maravilhados e que se ajuntou a ele todos homens que tinham alguma pendência, que tinham alguma coisa que trouxesse ali um desabono, diante da sociedade, que era aqueles que tinham dívidas, que se achavam com amargura de espírito, talvez até pelo fato de estar debaixo de uma liderança que era perversa, como Saul, e ele se tornou o capitão deles. Então, quando nós olhamos para Davi, ele nos remete a Jesus, nos mostra como Jesus foi maravilhoso. Que todos os que eram excluídos, os que não eram aceitos, os que eram rejeitados, teve um lugar em Jesus. Jesus veio para resgatar, para transformar. E Davi, ele, mesmo fugindo, mesmo aparentemente ele estando num lugar de fracasso, ele atraiu para ele 400 homens, um grupo daqueles que precisava de um líder. Eles entendiam, eles estavam naquela posição de fracasso, mas eles precisavam de um líder forte. E mesmo Davi estando fugindo, estando na caverna, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele foi escolhido, ele era ungido do Senhor. Então, nós podemos ver que Jesus sempre ele está de alguma forma presente desde o início. Quando nós olhamos para Davi, ele nos remete a Jesus, que veio e cumpriu tudo o que ele tinha que fazer, resgatando o pequeno, fraco, humilhado, a prostituta, o mendigo, o paralítico. E Davi ali numa caverna em Adulão, ele foi o resgate para esses homens. Mesmo ele sendo fugitivo, mesmo ele estando na caverna, ele tinha algo especial para poder oferecer, mesmo que talvez ele não entendesse, mas ali muitos olhavam para ele e via
a presença do próprio Deus. Viam nele algo de esperança para aquele povo que estava sendo massacrado, que estava sendo perseguido, que estava sendo humilhado. Talvez você se encontre assim, em uma caverna. Talvez você se encontre de uma maneira que você não consegue olhar para você e ver algo de bom. Você pode estar pensando, eu estou nessa situação, na caverna. Eu estou como um fugitivo, eu estou sem um paradeiro, eu estou, né, ali vulnerável. Mas saiba que aquilo que Deus colocou em você é grandioso, é poderoso, que pode transformar aquele que ninguém dá nada, assim como esses homens foram, né? A Davi, ele foi como um remanescente chamado de Deus, ungido do Senhor, para resgate de muitos. Você também vai ser. Porque você carrega a marca da promessa, porque você carrega a presença do próprio Deus, porque você está com Deus. Amém? Então, entenda. Alguma das vezes, Deus vai te tirar, vai te colocar lá numa caverna de adulão, para que lá você seja usado para esses. Talvez você vai ver vir até você. Muitos assim que estão amargurados, você não vai entender. Muitos que estão endividados, mas é porque a unção que está em você é para ser declarada sobre a vida deles. É para que aquilo que você já conhece, você venha transbordar sobre essas vidas, para que a unção que está em você seja derramada sobre esses pequenos diante de muitos, os excluídos. Mas você carrega uma unção, assim como Davi, porque você é um pequeno Cristo na terra. Amém? Você é o cristão, carrega o nome de Jesus, um nome que é sobre todos os nomes. Você não é uma pessoa qualquer, mas você, mesmo Davi, estando como fugitivo, fugindo de Saul, que estava sendo perseguido injustamente, ele não deixou de ser quem Deus chamou ele para ser. Ele não deixou de ser o homem que Deus escolheu para ser rei, ser libertador, para direcionar o povo para a presença de Deus. Amém? Então, a posição em que Davi se encontrava não definia aquilo que Deus chamou ele para ser. Amém? Então, essas pessoas que eram desprezadas ali pelos orgulhosos, pelos grandes, elas foram acolhidas por Davi. Então, esteja preparado. Mesmo que você olhe aí e você fale, eu estou numa caverna. Mas Deus te escolheu para um grande propósito. Então, o Senhor chama, né, o improvável. Como Davi, estava como fugitivo, mas ele carregava algo tão precioso que nele tinha virtude, porque nele as pessoas queriam estar perto, sabiam que ali, mesmo ele na condição de fugitivo, tinha algo de bom, porque ele temia a Deus. Não importa onde você se encontra, o propósito de Deus é grande, é resgate de alma, é transbordar do Espírito. Se encha, busca no Senhor, porque Davi, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de ali de perseguições, ele não deixou de ir a Deus, ele não deixou de buscar no Senhor a força, a ajuda, o discernimento e a sabedoria para poder vencer. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado profundamente no teu coração, que você possa ter recebido essa palavra, né, no teu coração, que mesmo você na caverna, você está sendo observado, mesmo você na tua caverna, né, como um fugitivo, tem muitos que olham para você como alguém que pode ser uma mão estendida, que pode ser uma porta aberta. Você numa caverna, mas cheio da unção, vale mais do que alguém como Saul, que estava no comando, mas era um louco, ele era um desvairado, ele estava possesso, ele estava com o coração cheio de ódio, e ninguém olhava para ele como um líder. Então,
que você possa estar cheio da presença de Deus. E não é o lugar que define você, mas é a presença do próprio Deus, a presença que você carrega. Essa sim vai fazer a diferença. Amém? Então, entenda, esse povo, esses 400 homens tinham sido excluídos, né, deixados de lado, estavam sendo oprimidos por uma liderança orgulhosa, mas Davi, ele estava em uma caverna, mas cheio da presença de Deus. E ele poderia até pensar que ele não tinha algo para oferecer de bom, mas os homens ali que estavam carentes de algo, que não tinham mais saída para eles, viram em Davi uma unção, uma saída, uma força. E então é isso que aconteceu. Mesmo Davi estando ali dentro da caverna de Adulão, fugindo, né? Naquele labirinto de caverna, ele não deixou de ser quem Deus chamou ele para ser. Então não esqueça que o propósito de Deus vai se cumprir, independente da situação em que você se encontra. Que talvez você possa pensar que você está numa situação desfavorável, mas é nessa situação em que você se encontra que Deus vai colocar pessoas para você dar uma palavra de amor, de carinho, de bênção, de ser a porta aberta, de ser a bênção de Deus derramada sobre essas vidas. Em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus é para nós no dia de hoje. E não esqueça, o lugar em que você se encontra não define quem Deus te chamou para ser, mas a presença que você carrega, essa sim vai definir o teu futuro, aonde você vai chegar, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.